Para fazer uso da palavra pelo PSB, o deputado Antônio Baumann. Vossa Excelência dispõe de um prazo de até 10 minutos. Bom, deixa eu passar. Deixa ele, pode ele falar. Pode. Eu volto aqui. Senhora Presidente, companheiros deputados, aqueles que nesse momento nos vê e nos escuta na TV Câmara. A semana passada ocupou essa tribuna o nosso companheiro Eudes Xavier, deputado da bancada do Ceará, do PT do Ceará. E nessa oportunidade, ele assacou contra dois grandes líderes do meu estado, do meu partido, governador Cid Gomes, ex-governador, ex-deputado Ciro Gomes. E esse foi certamente um momento infeliz dessa casa, porque em 2 mandatos eu nunca presenciei nessa casa, nesse parlamento, uma denúncia tão ausente de propósito, uma denúncia que caracterizasse de modo tão óbvio uma mentira e uma calúnia. E nessa oportunidade, quando tive a possibilidade, isso foi na quinta-feira da semana passada, quando tive a oportunidade de ver gravado o pronunciamento do meu querido companheiro, eu certamente fiquei muito triste pelo simples fato de ter no deputado Eudes Xavier, um deputado que foi forjado discutindo dentro do seio do seu partido os temas que são mais importantes para o nosso Estado. E agora, viúvo de uma eleição perdida, abrigando ainda dentro dele o ódio por um fato político que é natural de qualquer político que vive e milita nessa vida. Assim, nós queremos, nessa oportunidade, dizer que se ele foi um líder do seu partido, ele poderia muito bem basear a sua vida, basear a sua atitude política, a sua atitude parlamentar, naquelas questões que são mais essenciais para a vida política e para ele próprio como parlamentar dessa casa. Nós temos com certeza o dever, pelo nosso Ministério Público, de defender as causas que são essenciais para o povo do Ceará, para o povo do Brasil. Mas ocupar uma tribuna para falar de uma forma manipulada, porque nesse mesmo dia, nessa mesma quinta-feira aqui nessa casa, estavam presentes também o ex-governador Lúcio Alcântara, o ex-prefeito Roberto Pessoa, a quem a palavra do deputado Eudes Xavier se dirigia, como se o governador, como se o ex-deputado Ciro Gomes tivesse, de alguma forma, procurado uma empresa especializada para fazer espionagem em cima da pessoa do ex-prefeito Roberto Pessoa. Muito bem, o conteúdo que o deputado trouxe para esse parlamento, esse conteúdo era um conteúdo baseado em arapongagem, porque esse conteúdo foi, como disse o governador Cid Gomes na Assembleia Legislativa, ainda a semana passada, quando ele disse que o e-mail dele foi invadido e que já havia um processo em cima dessa identificação que ele percebeu na utilização do seu e-mail. Pois bem, essa questão é uma questão em que
o instrumento da denúncia é o crime. O instrumento da denúncia é o crime, porque o instrumento da denúncia que estabelece um pressuposto de que o governador foi atrás de uma empresa A ou empresa B para espionar e-mail ou qualquer outra forma de comunicação do ex-prefeito Roberto Pessoa, aquela denúncia era baseada numa espionagem. Então, o próprio instrumento da denúncia é o próprio fato do crime que ele estava estabelecendo como pressuposto para caluniar o nosso querido governador Cid Gomes. Pois bem, se na ciência da política não foi possível vencer o maior governo da história política e administrativa do Ceará, sem comparativo na sua história, desde Virgílio Távora, quando o grande governador daquela oportunidade, governador Virgílio Távora, começou a trazer para o Ceará os projetos estruturantes e revolucionadores. Pois bem, o governador Cid Gomes faz o maior governo da história política do Ceará. E pelo reconhecimento que ele tem, pela essência e profundidade das suas propostas, pela audácia do seu pensamento, pelo compromisso que ele tem em revolucionar a vida econômica de um povo sofrido. E é exatamente por conta dessas qualidades que nesse cenário o governador Cid Gomes tem sido vitorioso em praticamente todos os principais embates políticos no meu estado. E há de se travar isso pela calúnia? Há de se interromper esse processo? Acham eles que podem fazer isso? Interromper esse processo maravilhoso que o Ceará hoje vive através da calúnia, da difamação, da mentira, dos instrumentos colocados de forma agressiva, feito pelos viúvos das eleições perdidas? O governador Lúcio Alcântara, que é um homem que tem história no Ceará, foi senador, foi deputado federal, o seu pai foi um homem público da maior expressão. Há que qualificar a sua vida política não pelo ódio, não pela mentira, há de qualificar a sua vida política com base na sua própria história, a dele pessoal e da sua família, porque só esse fato, só esse pedestal da história é suficiente para que ele seja um dos homens mais respeitados da história política do Ceará. Não há necessidade desses instrumentos. Não há necessidade de manipular um deputado do PT com um interesse mesquinho que por acaso tenha uma determinada pessoa. E, infelizmente, essa é a leitura que nós fazemos na manifestação do deputado Eudes Xavier nessa casa. Ele ainda guarda dentro dele a eleição perdida na capital de Fortaleza, na capital do Ceará, Fortaleza. E essa mágoa, esse constrangimento, há que determinar também a vida de um deputado que construiu a sua própria vida vindo lá de baixo, construiu com luta. Ele há de macular essa sua própria vida dele? Baseado em coisas que não têm fundamento, com ações parlamentares e com comportamento que não justifica a grandeza do seu mandato parlamentar e muito menos a razão da sua própria vida. Portanto, meu querido presidente, meus queridos companheiros, no aguardo de que os melhores talentos do deputado Eudes Xavier, que os seus melhores dons se voltem para o benefício e para o fortalecimento da nossa bancada do Ceará, fico no aguardo de que essa transformação possa nos gerar alegria no futuro próximo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Antônio Baltman. E eu concedo agora a palavra para a comunicação parlamentar pelo PSD
O deputado Moreira Mendes, Vossa Lei se disporá de até 10 minutos. Senhor presidente, senhora deputada. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para dar uma notícia de que neste último fim de semana, no sábado passado, o PSD realizou um grande movimento em todo o estado, em praticamente todos os municípios onde ele está organizado em Rondônia, promovendo um movimento